Uma história cheia de dificuldades, reviravoltas e que mostra o quanto o empreendedorismo nem sempre é previsível. E muitas vezes no final ele também traz histórias felizes, mas algumas tristes. E no meio de tudo isso existem algumas histórias inimagináveis. E a história que nós vamos contar hoje é a história de Louis Chevrolet. Talvez você conheça a Chevrolet, mas a história de Louis pode te mostrar muito quanto empreender tem momentos de glória, momentos de tristeza e felicidade no meio do caminho. Só que essa história que inicia com grandes dificuldades, passa por momentos de glória, mas finaliza de forma trágica. Só que ela tem muito para nos ensinar no meio do caminho, porque as decisões nos levam a lugares onde muitas vezes não imaginamos, podendo trazer resultado ou talvez tirar o resultado de nossa vida. Para se ter uma ideia, ele foi considerado o melhor piloto dos Estados Unidos. O ano era 1911. Louis Chevrolet estava à frente do que seria no futuro as competições de automóveis de alta velocidade. E ele era um apaixonado. Conhecido por muitas pessoas, viveu seu momento de glória nesse ano, 1911. Só que muitas coisas aconteceriam depois que talvez não trariam tantas glórias. E no final, ele literalmente fechou os olhos sem saber do sucesso que ele poderia ter tido. Bem-vindo à série Negócios, onde nós vamos mostrar sucessos e insucessos de uma forma que você possa aprender como construir o seu negócio. Louis Chevrolet nasceu em 1878 na Suíça. Sua família ficou por lá pouco tempo. Mas aconteceu uma coisa muito interessante que mudaria a sua vida. Seu pai, Joseph, era um relojoeiro. E por isso ele ensinou ao seu filho a precisão e também a mecânica. Mesmo olhando para relógios, ele conseguiu entender como a base da precisão e da mecânica elas funcionavam. E isso mudaria totalmente o seu destino no futuro, olhando para automóveis e também bicicletas. Já com 8 anos, eles se mudaram para a França. Por causa de questões econômicas, a sua família não conseguia, na Suíça, sustentar a sua família, em torno de 9 pessoas, então decidiram se mudar para a França. Se mudaram para uma região onde ela era conhecida por vinhos. Lá existiam vinícolas e essas vinícolas eram muito conhecidas e lá a família residiu. E olha só, ainda jovem, Louis Chevrolet começou a trabalhar numa fábrica de bicicletas chamada Robin. Essa fábrica de bicicletas começou a entregar uma das coisas que Louis levaria para a vida, que eram as corridas. Isso mesmo, ele começou a correr de bicicleta. Ele trabalhou na fábrica da Robin de 1895 até 1898. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa. Picou o Louis a paixão pela velocidade. E essa paixão pela velocidade seria arrastada depois para o mundo dos automóveis. E olha só, sem contar que existiu uma versão professor Pardal de Chevrolet. Sim, ele era um inventor. Para ter uma ideia, ele inventou uma bomba para decanter de vinho, que por muitos anos foi usada naquela região para decantar o vinho. E com essas invenções, ele começou a despertar seu instinto de empreendedor. Ele começou a vender bicicletas que ele mesmo fabricava. E essas bicicletas eram chamadas de Frontenac. Lembre-se dessa marca, que lá no futuro essas marcas voltam, mas agora numa linha de automóveis. Então, ele começando a vender as bicicletas que ele mesmo fabricava, ele começou a realmente ter o seu instinto de empreendedor aguçado. Louis Chevrolet faria história muitas vezes ainda na vida. É importante nós lembrarmos que Chevrolet largou a escola logo quando era infância, pelas questões de condições financeiras da família. Ele teve que se concentrar exclusivamente em trabalhar e até mesmo ajudar a família com 9 pessoas a ser sustentada. Por isso que ele não tinha estudos, ele simplesmente era um cara da trincheira. A falta de dinheiro moldou o seu caráter, também o seu compromisso e seu processo de fazer muito com pouco. Por isso que ele era inventivo. Automaticamente, por ter pouco dinheiro, ele precisaria inventar as coisas
para conseguir de alguma forma fazer o que gostava. E presta atenção, por muitas vezes na vida as decisões de Chevrolet foram baseadas no que ele gostava de fazer, não necessariamente do que ele teria que fazer. Diante de todas as dificuldades, Louis Chevrolet decidiu ir por norte da América. Para lá foi para começar uma vida nova, o destino era Canadá. E aí começou um outro capítulo de sua vida que trouxe muitos ingredientes positivos e mais alguns auges que, como nós falamos no início, em 1911 transformaria Louis Chevrolet no piloto mais conhecido dos Estados Unidos. Em 1900 ele foi para Montreal, uma parte do Canadá que era francesa. Lá ele começou a trabalhar como chauffeur, isso mesmo, ele era motorista. Só que na época o motorista tinha que saber mais do que somente pilotar. Ele teria que saber sobre mecânica básica, consertar automóveis, porque os automóveis da época quebravam muito facilmente. Então ele precisaria, além de ser chauffeur, ele precisaria ser um bom mecânico. E ele, adivinha, era um ótimo mecânico. E esse trabalho como chauffeur e mecânico foi uma grande porta para Louis Chevrolet entrar na vida dos automóveis. E eu digo que ele entrou na vida dos automóveis porque ele mudou de forma significativa como os automóveis se comportariam a partir de então. Ali ele aprofundou seu conhecimento em mecânica, principalmente de automóveis. E todos esses ingredientes fariam uma diferença fundamental, não só na sua carreira de piloto, mas também por outras coisas que estavam por vir. No entanto, em 1902, logo na sequência, a fábrica da John Button entrou em falência e Louis Chevrolet ficou desempregado. Ele passou logo na sequência uma empresa chamada Walter, onde ficou pouco tempo, mas conheceu um amigo importante, engenheiro, que daria alguns nortes na sua vida. Em 1903, Louis Chevrolet aceitou uma proposta para trabalhar em Nova York, na fábrica da Fiat. Isso mesmo, da Fiat. Em 1903, na Fiat, Louis Chevrolet começou a ser o quê? Piloto. Então ele era mecânico e piloto. E aí começou a despontar nas pistas como um grande piloto no futuro. Ele entregava muito. Além de ter um conhecimento excepcional de mecânica, ele conseguia levar os automóveis no limite. Então a Fiat fez dele um ótimo piloto dos seus carros. Em 1905, o Chevrolet participou de sua primeira grande corrida. Ela foi feita em Nova York e ele se destacou pilotando um Fiat 90, o qual o levou para um outro nível como piloto nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, ele quebrou o recorde mundial de 52,4 segundos na milha. Esse foi o recorde da época, o que fez ele estampar capas de jornais. O mundo começou a ver Louis Chevrolet de uma maneira diferente. Os automóveis estavam começando a ganhar forma e Louis Chevrolet era o representante dos pilotos. Ele realmente levava ao extremo os automóveis a ponto de quebrar recordes, o que fez com que muitas pessoas olhassem de forma diferente para o automóvel e também para a Chevrolet. E olha só, já no ano seguinte, em 1906, Chevrolet bateu um recorde, mais um recorde mundial de velocidade. Na praia de Daytona, ele chegou a 192 km por hora com o seu carro. Novamente, Louis Chevrolet foi ovacionado. Ele era o cara, ele era o piloto. E aí as pessoas aplaudiam ele de pé. Uma pessoa que realmente estava brilhando, mas que no futuro ainda esse brilho seria apagado por algumas decisões. Louis Chevrolet conseguiu fazer da Fiat uma marca que chamou a atenção das pessoas. Ele ganhava provas, ele corria muito bem, levava os carros ao limite e as pessoas imaginavam-se dentro de um Fiat. Só que também Louis Chevrolet chamou a atenção de vários figurões, pessoas que tinham dinheiro. E uma dessas pessoas, nada mais, nada menos, era o fundador da General Motors, que nesse cruzamento das vidas mudaria o destino dos automóveis para sempre. Um dos fundadores da General Motors era o William Durant, e ele, aficionado pelo Chevrolet, fez uma proposta quase irrecusável. Só que observem, William Durant estava afastado da General Motors, porque em 1910 a General Motors ela estava com dificuldades financeiras e ele foi afastado da direção, muito por receber a culpa de algumas decisões também erradas. Mas querendo voltar para a hegemonia, para os palcos do empreendedorismo, ele viu em Chevrolet uma grande oportunidade.
de um lado Ford, Fiat, se destacando em construção de automóveis, Durant pensou, e se nós montarmos uma fábrica de automóveis? E assim aconteceu. Além de todo o talento técnico de Chevrolet, Durant conseguiu ver também o talento de multiplicação. Imagina, se nós lançássemos um carro com a marca Chevrolet, do grande piloto dos Estados Unidos, qual seria a aderência do público? Esse foi o pensamento de Durant, que tinha fundado a General Motors, mas nesse momento estava no mercado, entre aspas, livre, para fazer outro tipo de empreendimento. Com a visão empreendedora, ele conseguiu imaginar um futuro onde as pessoas teriam desejo de estar dentro de um carro Chevrolet. Bom, assim surge a Chevrolet. Só que Durant queria uma coisa, competir com o modelo T da Ford, produção em série. Já Chevrolet tinha um outro pensamento, ele queria carros de performance, com velocidade, carros que nem todo mundo poderia ter. Já nós olhando do outro lado, nós tínhamos Durant, fundador da General Motors, que queria ter um carro em produção em série, vender em volume. E aí começaram os primeiros desentendimentos, logo no início da sociedade. E olha que interessante, essa brincadeira fez com que Durant conseguisse, através desse financiamento que a própria Chevrolet fez, voltar para a General Motors. Ele conseguiu recuperar financeiramente a General Motors por causa do projeto com a Chevrolet. Só que Chevrolet já não estaria mais na sociedade. Muitos conflitos entre Durant e Chevrolet fizeram entre 1914 e 1915 Chevrolet se afastar da companhia. Ele vendeu sua parte da companhia para Durant, que fez um conglomerado só junto com a General Motors. E a partir de então, somente o nome de Chevrolet continuaria vinculado aos veículos, mas não mais ao seu domínio. Entre 1914 e 1916, Louis Chevrolet fundou junto ao seu irmão a Frontenac. Lembra? A marca das bicicletas, primeiro empreendimento dele. Agora ele trouxe a Frontenac para os automóveis, tentando criar uma linha de automóvel diante do seu desejo de criar carros velozes que poucas pessoas teriam. Além dos carros produzidos, Chevrolet começou a produzir peças para carros de competição. Nas 500 milhas de Indianápolis, ele teve muito sucesso. Só que ele não conseguiu escalar a venda desses produtos fora da bolha das competições. Então ele começou a desenvolver uma parte dos motores do modelo T da Ford. Lembra a Ford? E então o Chevrolet forneceu uma parte dos motores. No total, ele vendeu 10 mil componentes para a Ford, o que ajudou muito no fluxo de caixa da companhia na época. Louis Chevrolet era um crânio. Só que, em 1923, a Frontenac entrou em falência. Não conseguiu sobreviver no mercado com alta competição e já mirando a primeira grande crise econômica mundial. Logo na sequência, depois dessa falência, Louis Chevrolet fundou mais uma empresa, Chevrolet Brothers Company, que era uma empresa que fazia produtos de manufatura, só que também, por crises familiares, inclusive financeiras, mais uma empresa entrou em falência. Nada parecia dar certo para a Chevrolet, mas será que essa história ela acabaria bem, como um conto de fadas? E aí então o Chevrolet entrou para o ramo da aviação. Começou então a Chevrolet, uma companhia que tinha como objetivo construir peças para a aviação. Mas adivinha? Novamente, mais uma empresa de Chevrolet entrou em falência. Chegou até aqui para assistir esse episódio de negócios, onde estamos contando a história de Louis Chevrolet, que até hoje nós observamos carros em todo o mundo. A Chevrolet chegou a vender mais do que a Ford, lá no seu início, só que não mais à frente estava a pessoa que deu o nome ao carro, Louis Chevrolet. Chegou no final da vida, Louis Chevrolet ainda não tinha tido algum tipo de sucesso consolidado. Em alguns momentos de sua vida, ele teve hegemonia, ele foi considerado o melhor piloto dos Estados Unidos. O seu nome foi vinculado a uma empresa que vende milhões de carros pelo mundo. Em 1911 até 1920, foi uma empresa que competiu muito forte com a Ford e produziu, inclusive, mais do que ela em muitos momentos. Chegou no final da vida, Louis Chevrolet fez algo inusitado.
Ele volta a trabalhar na Chevrolet, companhia a qual herdou o seu nome. Só que ele volta a trabalhar como mecânico. Isso mesmo, de fundar a empresa a ser colaborador da empresa com grandes dificuldades financeiras. Ele morre como mecânico, no final de sua vida, inclusive, teve uma perna amputada por algumas complicações de saúde, e Louis Chevrolet acaba sua vida dentro da própria Chevrolet, mas trabalhando como mecânico. Apesar do seu nome ter sido transformado numa lenda, tanto dentro das pistas quanto fora dela, no mundo corporativo, Louis Chevrolet falece em 1941, praticamente sem dinheiro, e a única coisa que resta dele é a marca Chevrolet que todos hoje nós observamos nas ruas do nosso país e também mundo afora. Só que uma das coisas que nós precisamos entender é que empreender nem sempre é uma história linear, previsível e principalmente uma história onde nos traz alegrias. Empreender é complexo, é difícil. Durante a vida nós tomamos decisões e essas nos levam a ter algum tipo de resultado. É sempre importante nós entendermos que empreender não é sobre somente você ganhar dinheiro, mas construir um legado. Pena que poucas pessoas conhecem a história de Louis Chevrolet. Que se não fosse ele, possivelmente, muito dos automóveis não teriam acelerado tanto a sua capacidade de substituir, por exemplo, os cavalos lá nos anos de 1900. Ele era uma pessoa muito inteligente, que entregou muito resultado em vida, mas acabou o final da sua vida não vendo todo o sucesso que ele deixaria para todos nós. Louis Chevrolet, uma história que inspira, mas ao mesmo tempo nos traz alguns ensinamentos e cuidados que temos que ter nas decisões que tomaremos durante a vida. Bons pensamentos.